Que a paz do Senhor esteja contigo. O estudo de hoje é sobre o sexto selo e sobre a sétima praga. Quando nós encontramos no sexto selo a descrição de um terremoto e quando nós encontramos na sétima praga a descrição de outro terremoto, isto tem confundido algumas mentes. Mas quando nós olhamos o tempo em que tais eventos ocorrem, certamente nós vamos ver a cadeia profética de uma maneira se harmonizando. Quando nós encontramos o sexto selo, e o sexto selo está descrito no Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, onde nós encontramos: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui nós temos a descrição do sexto selo, com a abertura do sexto selo, duas linhas em que nós podemos dividir o sexto selo. O primeiro, em eventos que apontam para a proximidade da vinda de Cristo, para o tempo do fim, e a segunda parte, a vinda de Cristo propriamente dita. Nos versos 12 e 13, nós vemos que são eventos que ocorrem aqui na Terra, no caso, um terremoto, e no céu, eventos que ocorrem como o sol se escurecendo e a lua não dando a sua claridade e as estrelas do céu caindo do firmamento. Tais eventos já ocorreram. Observe a seguinte descrição. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6, 12. Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento dessa profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou. Então, nós encontramos que o terremoto, conhecido como terremoto de Lisboa, ele já ocorreu no ano de 1755. Quando nós encontramos o escurecimento do Sol e o escurecimento da Lua, também tais eventos já ocorreram em 1780. Quando nós encontramos a queda das estrelas, podemos situar no tempo o ano de 1833. Portanto, são sinais que apontam para o tempo do fim. E quando nós olhamos a partir do verso onde diz
no verso 14, que o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, e a questão de que os montes e as ilhas estão sofrendo abalos, e os ímpios estão em desespero diante da manifestação da vinda de Cristo, e eles terminam o sexto selo perguntando quem é que pode suster, quem pode permanecer vivo diante da vinda de Cristo. Quando assim nós temos tais acontecimentos da segunda vinda de Cristo, aí sim, ficamos agora tendo o sexto selo com sinais que apontam para a vinda de Cristo e acontecimentos que ocorrem diante da vinda de Cristo. Agora vamos à sétima e última praga, que está no Apocalipse, no capítulo 16 e a partir do verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: feito está. Aqui nós encontramos uma voz, e diz que a voz, ela vem do trono de Deus, ao lado do trono de Deus, ela vem de cima, ela vem do céu, ela vem do santuário celestial. É a voz de Deus. Deus fala e Deus diz: feito está. E quando Deus diz: feito está, esta voz chega até a terra. E observe agora quando nós encontramos a descrição da sétima praga, as reações que a voz provoca aqui na terra. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Quando nós encontramos a descrição desse terremoto como resultado da voz de Deus, da voz que vem do trono de Deus, fica mais fácil nós entendermos algumas coisas em relação a esta voz. Então vamos mentalizar. Uma voz, ela vem de cima, ela vem do santuário de Deus e ela chega até a terra e ela provoca uma reação. E essa reação, a palavra de Deus diz que é um grande terremoto, jamais visto pelos olhos dos mortais. Mas ainda nós precisamos acrescer agora um outro conceito da reação desta voz. Observe que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses eventos aqui apontam para o tempo de 1780 e apontam para o ano de 1833. São os mesmos acontecimentos descritos na abertura do sexto selo. Só que no sexto selo nós encontramos lá a questão também do acréscimo de um grande terremoto. Mas Jesus continua dizendo no Evangelho: e os poderes dos céus serão abalados. Quais são os poderes dos céus que serão abalados? Observe que Jesus, quando ele fala que os poderes dos céus serão abalados, ele então conclui o raciocínio. Então, essa expressão então é a conclusão da linha de um raciocínio. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. O que nós encontramos? Jesus fala de acontecimentos que estariam indicando o tempo do fim, e Jesus está dizendo,
logo depois da tribulação, quer dizer, logo depois de 1798, tá? O tempo do fim, o tempo da proximidade da sua vinda, e agora ele vai dizer que os poderes do céu serão abalados. E quando Jesus diz que os poderes do céu serão abalados, ele então agora acrescenta a sua vinda. Então, os poderes do céu serão abalados são acontecimentos que estão agora conectados com a sétima e última praga. Observe aqui a descrição. Quando nós encontramos o seguinte: as potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Observe agora que a serva do Senhor vai dizer quais são as potestades ou os poderes do céu. Ela fala: então o sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Então, quando nós vamos lá no Apocalipse, na sétima e última praga, que uma voz vem, e ela vem do trono de Deus, e ainda nós temos uma descrição de que esta voz, ela vai vir pelo espaço aberto de Órion. Observe aqui a seguinte descrição: nuvens negras e densas subiam e chocavam entre si, a atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Então agora vamos aqui voltar e entender cada passo da linha profética. Lembrando que a sétima e última praga não são sinais que estariam apontando que Jesus viria ou virá em breve, mas são acontecimentos que estão dizendo já da manifestação da vinda de Cristo aqui na Terra. São acontecimentos que culminam com a vinda de Cristo. Uma voz que sai do trono de Deus, ela cria abalo nas potestades do céu. O sol e a lua e as estrelas serão abalados, não deixarão de existir. Essa voz vem pelo espaço aberto de Órion e ela chega até a terra. Um grande terremoto agora acontece aqui em resultado a esta voz que chega até a terra. E o Apocalipse ainda continua descrevendo de que no capítulo 16, e agora fala aqui no verso 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades-nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui já é a sentença de Deus, e quando se fala da sentença, a destruição de Deus sobre Babilônia, a Babilônia mística, que se rebela contra Deus no momento final da história desse mundo. Diz que todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós encontramos a questão aqui da sétima praga, dizendo que as cidades sofrem abalos, elas caem por terra. Está dizendo que uma chuva de pedras, uma chuva de granizo acontece aqui, com pedras cerca de 1 talento. E o que vai acontecendo aqui? Ilhas desaparecem, os montes desaparecem, muitos acontecimentos que estão dizendo aqui já o momento da vinda de Cristo. E a sétima praga termina com os ímpios reagindo com uma blasfêmia. Eles estão blasfemando o nome de Deus. No 6º selo termina com os ímpios desesperados pedindo os montes, os rochedos que caiam sobre eles. Eles não podem suportar a vinda de Cristo.
Eles não podem suportar o resplendor da vinda de Cristo. Os primeiros raios da glória de Cristo, que já se manifestam nas nuvens dos céus, os ímpios agora estão pedindo os montes e os rochedos que caem sobre eles. Na 7ª e última praga, eles estão blasfemando o nome de Deus. Agora, é muito significativo nós entendermos aqui a questão dos justos. Em todos esses acontecimentos da vinda de Cristo, como que os justos estão reagindo aqui na terra em relação a esses acontecimentos? Lembrando que uma voz, ela sai do trono de Deus, a voz de Deus. Essa voz, ela cria abalos naquilo que nós chamamos os poderes dos céus. Esta voz cria aqui algumas dificuldades na terra, para não dizer muitas dificuldades, grandes transtornos. E essa voz, então, ela também vai atingir os ouvidos dos justos. Observe, os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus foram eles glorificados. Agora, tornam-se imortais e, com santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. O momento de maior aperto aqui na terra. O momento em que o mundo estará contra os filhos de Deus. O momento em que um decreto de morte, ele é agora marcado no sentido de que extermine todos os justos aqui na terra. Todos aqueles que continuam a zelar pela lei de Deus. Todos aqueles que continuem a honrar o santo sábado. O momento mais difícil para o povo de Deus, onde eles estão orando por um livramento, para que Deus possa intervir diante daquilo que eles estão se tornando cada dia mais acuados, mais atemorizados diante das dificuldades que eles têm aqui na terra. Então essa voz, ela chega agora até os ouvidos dos justos. E quando esta voz atinge os justos, os filhos de Deus, o que vai acontecer? É o momento da glorificação. É o momento que este corpo corruptível se torna agora um corpo incorruptível. É o momento agora que esse corpo mortal se torna um corpo imortal. É o momento agora que Deus, ele cria o último estágio na vida dos seus filhos. A glorificação. É o momento agora dos filhos de Deus olhar para as nuvens dos céus e poder ver Cristo Jesus. Porque agora podem dizer que não possuem mais um corpo de morte, um corpo de corruptibilidade, mas agora estão prontos a serem levados e sem ver a morte para os altos céus. É maravilhoso nós entendemos a voz de Deus. Certamente, hoje é bom nós aprendermos a ouvir a voz de Deus através da sua palavra, da palavra de Deus. E aqueles que estão ouvindo hoje a palavra de Deus, a Santa Bíblia, como o livro de Deus, da voz de Deus, para estes no futuro, não terão dificuldade em discernir que esta voz que vem dos altos céus, que cria esses abalos todos, chega até o nosso coração, no sentido que vai criar a glorificação. Que Deus nos ajude a entender isto e entender cada dia mais a beleza da cadeia profética e dos acontecimentos. Que Deus nos abençoe. Amém?